Os majestosos centauros são sem dúvida uma das criaturas mais marcantes da mitologia grega. Com corpos que mesclam as características humanas e equinas, os centauros simbolizam a luta entre a civilidade e a selvageria, a sabedoria e o instinto. No vídeo de hoje, vamos explorar a história desses seres míticos fantásticos, mergulhando em sua estranha origem, suas grandes batalhas e seus representantes mais famosos. Apesar de serem uma das criaturas mais conhecidas da mitologia grega, outras culturas antes dos gregos já haviam concebido a ideia desta mesma criatura, meio homem e meio cavalo, como é o caso dos povos da Mesopotâmia. Certamente os gregos foram influenciados pelos povos que os precederam para criar seus próprios mitos e lendas, mas eles foram bastante originais ao criar sua origem. Existem algumas versões que explicam a origem dos centauros, mas a mais famosa conta que os centauros são descendentes de Ixion, rei dos Láptas. Certa vez, os deuses convidaram Ixion para um banquete no Monte Olimpo. Lá, ele se encantou com a beleza da deusa Hera, esposa de Zeus. Apaixonado, ele passou a flertar com a deusa, que ficou indignada com a ousadia do convidado e contou tudo a Zeus. Mas naquele dia, o Deus Supremo estava de bom humor e decidiu fazer uma brincadeira enganando Ixion. Ele fez com que uma nuvem assumisse a forma da deusa e seduzisse o rei dos Láptas. Ixion se envolveu com a nuvem disfarçada de rainha do Olimpo para o desgosto de Hera, que não gostou da brincadeira de Zeus. Mas a parte mais estranha dessa história ainda está por vir. Desta estranha união nasceram os centauros. Outra versão para o surgimento dos centauros conta que Cronos se apaixonou pela belíssima Oceane de Filira. Ela tentou escapar das investidas do poderoso Titã, se transformando em uma égua, mas Cronos se transformou em um garanhão e alcançou a ninfa marinha. Dessa união nasceu Quiron, que, para surpresa e horror de Filira, era um centauro, e sua aparência metade homem, metade cavalo, a deixou transtornada. Filira ficou tão perturbada com a aparência de seu filho que o abandonou. Os centauros, filhos de Ixion, fizeram sua primeira aparição significativa nos mitos gregos no casamento de Pirito, rei dos Lápidas, que, mesmo sabendo da natureza selvagem de seus parentes, Pirito, que era um homem mortal, convidou seus parentes centauros para seu casamento com sua noiva Hipomímia. Neste evento, a natureza selvagem dos centauros veio à tona, estimulada pelo fato do vinho oferecido aos convidados, resultando em uma batalha sangrenta conhecida como a Centauromaquia. Essa luta entre os centauros e os Láptas simbolizava a luta interna entre a natureza primal e a civilização, um tema recorrente na mitologia grega. Os centauros eram poderosas criaturas e tentaram raptar a nova esposa de Pirito. Eles teriam tido sucesso se não fosse a intervenção de um convidado ilustre do noivo. Seu nome era Teseu, o herói famoso por derrotar o terrível Minotauro do labirinto de Creta. Graças ao auxílio inestimável do herói, Pirito e os Láptas conseguiram derrotar a selvageria dos centauros. Ao longo dos mitos, os centauros são retratados de maneiras variadas, desde criaturas selvagens e incontroláveis até figuras sábias e mentoras. Essa dualidade é exemplificada na diferença entre o sábio Quirion e o violento centauro Nessus. O centauro Quirion sempre se destacou por sua sabedoria e bondade, um contraste marcante com a selvageria típica de sua espécie. Filho do deus Cronos e da ninfa Filira, Quirion era imortal e renomado por seu conhecimento em medicina, música, tiro com arco e até profecias, já que o próprio centauro teve como tutor o deus Apolo. Ele viveu na cavernosa montanha de Pelion, onde sua sabedoria atraiu muitos discípulos. Entre seus alunos mais famosos estavam heróis como Aquiles, Asclépio, Jasão e Hércules. Cada um desses heróis foi moldado pelas lições de Quirion, aprendendo não apenas habilidades físicas, mas também valores morais e éticos. A história de Quirion é também marcada por uma tragédia. Durante o encontro com Hércules, ele foi acidentalmente ferido por uma flecha envenenada com o sangue da Hidra de Lerna. Apesar de sua imortalidade, Quirion não conseguiu curar-se, sofrendo dores insuportáveis. Em um ato de altruísmo, ele renunciou à sua imortalidade para poder morrer e assim se libertar da dor. Um gesto que impressionou os deuses a tal ponto que eles o colocaram no céu como a constelação de Sagitário. Aparentemente, quando Hércules cruza com centauros, o desfecho da história acaba sendo trágico. Pois Nessus, outro centauro notório na mitologia grega,
famoso principalmente por seu papel na história que leva à morte de Hércules. Nessus era um centauro conhecido por sua força bruta. Seu encontro fatal com Hércules ocorreu quando ele ofereceu ajuda para levar Dejanira, esposa de Hércules, através de um rio caudaloso. Nessus tentou raptar Dejanira, levando Hércules a atirar uma flecha envenenada nele. Antes de morrer, Nessus enganou Dejanira, dizendo que seu sangue serviria como um encantamento de amor para garantir a fidelidade de Hércules. Infelizmente, o sangue estava envenenado com o veneno da Hidra de Lerna, e quando Dejanira mais tarde usou-o como uma veste para Hércules, este foi consumido por uma dor ardente, levando a seu trágico fim. Estes diferentes centauros ilustram a complexidade desta criatura na mitologia grega. Eles não são meramente bestas selvagens, mas seres com histórias, personalidades e motivações próprias. Através dessas figuras, os antigos gregos exploraram temas de civilidade versus barbárie, a dualidade da natureza humana e a busca pelo equilíbrio entre instinto e razão. A figura do centauro, com seu fascinante híbrido de homem e cavalo, foi uma fonte de inspiração artística na Grécia Antiga, refletida em diversas formas de arte, de vasos pintados até grandes esculturas. Os vasos gregos frequentemente retratavam cenas mitológicas, e os centauros eram figuras populares nestas narrativas visuais. Eles eram comumente representados em cenas de batalha, especialmente na centauromaquia, lutando contra heróis ou contra os lápidas. Estas imagens não apenas ilustravam histórias populares, mas também serviam como uma metáfora visual para o conflito entre a civilização e a barbárie. As esculturas gregas também refletiam a fascinação por centauros, com muitas obras exibindo uma incrível habilidade em capturar tanto a forma humana quanto a equina em uma única figura. Exemplos famosos incluem as métopas do Paternon, onde os centauros são retratados em luta com Teseu, o grande herói ateniense. Na pintura, os centauros apareciam frequentemente em murais e afrescos, embora muitos desses trabalhos tenham se perdido com o tempo. A imagem do centauro Quiron, treinando os heróis, foi um tema muito popular na arte, e existem inúmeras representações artísticas destes episódios. A imagem dos centauros foi evoluindo com o passar do tempo. Inicialmente, os centauros eram retratados de maneira mais bestial e feroz, simbolizando o caos e a selvageria. Com o tempo, começaram a ser representados de maneira mais humanizada, especialmente em histórias envolvendo Quiron. Esta evolução reflete uma mudança na percepção dos gregos sobre essas criaturas, passando de representações de impulsos primitivos para figuras mais complexas e capazes de sabedoria e bondade. Essas representações artísticas são cruciais para entender como os antigos gregos e os povos que os seguiram viam os centauros e o que essas criaturas simbolizavam para eles. A arte era um meio pelo qual os mitos eram não apenas registrados, mas também interpretados e reimaginados, mantendo vivas as histórias e os valores culturais. Os centauros, com sua natureza dual, sempre foram ricos em simbolismo na cultura grega. Na mitologia grega, os centauros simbolizavam a dualidade intrínseca na natureza humana. A parte equina representava os instintos animais, impulsos biológicos e desejo por liberdade e hedonismo, enquanto a parte humana simbolizava inteligência, cultura e civilização. Essa dualidade é vividamente ilustrada nas figuras de Quiron e Nessus. Quiron, o sábio e mentor, reflete a capacidade de harmonizar os dois aspectos, enquanto Nessus, com suas ações violentas e impulsivas, representa a predominância dos instintos básicos sobre a razão. Os centauros não permaneceram confinados às páginas da mitologia antiga. Eles migraram para a literatura, o cinema e outras formas de arte, mantendo sua relevância simbólica e atraindo novas interpretações. Na literatura, os centauros apareceram em obras de fantasia, frequentemente retratados como seres sábios e misteriosos, refletindo a influência de Quiron. Na astronomia e astrologia, os centauros possuem papéis importantes. A constelação de Centauros é uma das maiores constelações do céu noturno. Segundo a mitologia, muitas vezes é associada a Quiron. Dentro desta constelação encontra-se Alpha Centauri, um dos sistemas estelares mais próximos da Terra.
Já na astrologia, a figura do centauro em Sagitário simboliza a busca por sabedoria, aventura e a exploração do desconhecido. Tradicionalmente, o centauro arqueiro aponta sua flecha para as estrelas, representando os altos ideais, a filosofia e a procura constante pelo significado mais profundo da vida. A persistência dos centauros na cultura popular moderna demonstra o poder duradouro dos mitos. Eles continuam a capturar a imaginação, servindo como uma ponte entre o antigo e o novo. Os centauros, em suas várias representações, continuam a desafiar, inspirar e fascinar, provando que os mitos antigos ainda têm muito a nos ensinar sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor.